Se você gosta de terror psicológico, lendas sombrias e histórias de lobisomens, essa é para você. No episódio de hoje, 5 amigos se reencontram em um chalé isolado, mas as noites se transformam em um pesadelo quando um deles revela um segredo sombrio, uma maldição antiga, um lobisomem à espreita e uma luta desesperada pela sobrevivência. Quem conseguirá escapar? Assista agora e descubra o horror escondido sob a lua cheia. A maldição do círculo lunar, um encontro marcado pelo terror. A lua cheia espiava por entre as nuvens espessas, lançando uma luz pálida e fria sobre a estrada sinuosa que levava ao coração da montanha. O vento, gélido e inquieto, assobiava pelos galhos retorcidos das árvores, como se tentasse avisar os viajantes que continuavam avançando. Voltem, enquanto podem. O silêncio dentro do carro era quase palpável. Apenas o som dos pneus, esmagando o cascalho, preenchia o espaço, enquanto Renato olhava pela janela com um misto de nostalgia e desconforto. É mais longe do que eu imaginava, murmurou Joana no banco de trás, quebrando o silêncio. Você tem certeza de que esse lugar existe mesmo, André? Não é mais uma de suas histórias mirabolantes? André, sentado ao volante, soltou uma risada abafada, mas seus olhos permaneciam fixos no caminho. Ele parecia mais sério do que de costume, algo que Renata não pôde deixar de notar. Relaxem, respondeu ele com uma voz leve, mas calculada. Vocês vão adorar, o chalé é perfeito. E a vista? Bem, só posso dizer que ninguém vai se arrepender de ter vindo. O GPS indicava o destino apenas a 2 quilômetros, mas a estrada parecia se estreitar a cada curva. Quando finalmente chegaram, o grupo ficou em silêncio, encarando a construção que surgia diante deles. O chalé era imponente, feito de madeira escura e pedra, mas havia algo de estranho nele. Talvez fosse a forma como as janelas refletiam a luz da lua, como se estivesse observando os visitantes. Ou talvez fosse a sensação inexplicável de que aquele lugar não deveria estar ali. Renata foi a primeira a descer do carro, abraçando o próprio corpo contra o vento cortante. Você sempre gostou de exagerar, André, disse ela com uma risada nervosa. Mas confesso que esse lugar é realmente impressionante. E um pouco assustador, acrescentou Cláudio, enquanto saía do carro com passos hesitantes. Ele ajustou os óculos e lançou um olhar desconfiado para a floresta ao redor. O que é assustador é a sua cara de medo, zombou Eduardo, tentando aliviar o clima. André abriu a porta do chalé e um rangido longo e arrastado ecoou na escuridão. Lá dentro, o ar estava impregnado de um cheiro peculiar, como madeira antiga misturado com algo metálico e doce. Bem-vindos ao meu refúgio, anunciou André, com um sorriso largo, mas que não chegou aos olhos. Renata hesitou na entrada. Seus instintos, por algum motivo, gritavam que algo estava errado, mas ela ignorou. Afinal, era só um final de semana entre amigos. O que poderia dar errado? Do lado de fora, a floresta observava, no mais profundo silêncio. A lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes do chalé, e o jantar estava servido. Uma refeição simples, mas reconfortante, que André garantiu ter preparado com suas próprias mãos. A mesa estava posta com louça antiga, o tipo que parecia ter mais história do que valor. O clima começou leve, com risos e brindes. Eduardo foi o primeiro a erguer o copo. Ao André, que finalmente saiu do buraco e nos chamou para essa aventura, disse ele arrancando gargalhadas. Bom, eu não esperava menos de você, brincou Joana, lançando um olhar afiado para André. Sempre teve um talento para ser grandioso, né? Mas vou dizer, ninguém mudou tanto quanto você. Está quase irreconhecível. Ao ouvir isso, André sorriu, mas seus olhos não acompanhavam o gesto. A vida muda a gente, Joana. Uns para melhor, outros, bom, nem tanto. Renata começou a rir, mas havia algo ácido em seu tom quando respondeu. Ah, sim, a vida muda a gente mesmo. Inclusive, faz muita gente sumir sem dar notícias por vários anos. Não é mesmo, André? Nesse momento, a mesa ficou em silêncio. Cláudia ajustou os óculos, parecendo desconfortável. Eduardo, como sempre, tentou aliviar a tensão. Bom, o André sempre gostou de fazer coisas ao estilo dramático. Desaparece, depois reaparece. E com esse chalé no meio do nada, vai ver que ele estava treinando para ser um ermitão. As risadas vieram, mas de forma nervosa. André encarou Renata por um momento antes de responder. Às vezes, precisamos de um tempo longe para nos reencontrar.
Mas eu tô aqui agora, e é isso que importa, né? Renata balançou a cabeça, permanecendo em silêncio. Cláudio, no entanto, não conseguiu conter um comentário. Isso se a gente realmente se conhecesse de verdade para começar. A faculdade foi complicada, para dizer o mínimo. Joana soltou uma risada curta. Ah, vamos lá, Cláudio. Você não pode negar que a faculdade foi divertida. Claro, para alguns mais do que para outros. Cláudio abaixou o olhar, com essas palavras o atingindo com força. E André interveio, batendo a mão na mesa de forma teatral. Chega de falar do passado. Estamos aqui para comemorar, certo? Então vamos deixar os ressentimentos lá para trás. Renata cruzou os braços. E por que exatamente aqui, André? Por que você pensou num lugar tão isolado? O sorriso dele se alargou, mas parecia muito mais uma máscara. Bom, porque é o lugar perfeito para a gente se desconectar do mundo. Só a gente e a natureza. Ou talvez para nos manter presos, murmurou Renata, mas sua voz se perdeu no barulho de Eduardo, abrindo outra garrafa de vinho. Lá fora o vento aumentava, carregando consigo um som que nenhum deles parecia ouvir, mas que a floresta conhecia bem. Algo que soava como um lamento, um aviso. Dentro do chalé, entretanto, eles estavam ocupados demais com as suas próprias rachaduras para perceber. Dessa maneira, a noite caiu densa sobre o chalé, trazendo consigo o peso do isolamento. Lá fora a floresta parecia viva, com o sussurrar das árvores e o ocasional farfalhar de folhas. Dentro, o grupo estava espalhado. Joana lia um livro junto à lareira, Renata encarava o celular sem sinal, Cláudio rabiscava algo em um caderno, e Eduardo estava na cozinha, cantarolando alguma música antiga enquanto procurava mais vinho. André, sentado em uma poltrona, observava todos com uma calma inquietante, como se estivesse à espera de algo. O silêncio foi rompido de repente por um som que congelou o sangue de todos. Um grito longo e desesperado vindo de fora, seguido de um rugido baixo e gutural que parecia reverberar pela própria madeira do chalé. Eduardo! Sussurrou Renata, levantando-se de imediato. Isso veio lá de fora! Exclamou Cláudio já trêmulo. E todos correram para a porta, hesitando antes de abri-la. André foi o primeiro a agir, pegando uma lanterna. Fiquem juntos, ordenou ele com autoridade que parecia destoar de seu tom usual. Ao saírem, a escuridão da floresta os envolveu como um manto opressor. A luz da lanterna cortava aquele breu, mas parecia incapaz de alcançar muito longe. Eles seguiram o som do grito, cada passo acompanhado pelo som de folhas secas esmagadas sob seus pés. Ali, Joana gritou apontando para algo na grama. O grupo parou bruscamente ao ver o corpo de Eduardo. Ele estava caído de bruços, em uma poça de sangue que parecia brilhar sobre a luz da lanterna. Suas roupas estavam rasgadas e marcas profundas de garras atravessavam suas costas. O cheiro metálico do sangue misturava-se ao ar frio da noite. Meu Deus! Cláudio balbuciou, levando a mão à boca. Renata se abaixou ao lado do corpo, tentando reprimir o pânico. Meu Deus, essas marcas! Isso não é de um animal comum. André balançou a cabeça, tentando manter a compostura. Parece um urso ou algum outro predador. Precisamos voltar para o chalé e agora. Não podemos ficar aqui. Urso? Nesse lugar? Não seja ridículo, André. Renata rebateu com voz carregada de tensão. Olhe para essas marcas. Isso não é um animal que conhecemos. Joana, segurando o braço de Cláudio, murmurou. E se essa coisa ainda estiver por aqui? Nesse instante, o vento soprou forte, carregando o farfalhar das folhas com ainda mais força. De algum lugar na floresta, um som profundo e arrastado ecoou. Algo entre um rosnado e um gemido. André olhou ao redor, os olhos se estreitando. Vamos voltar agora. Sem discutir, o grupo correu de volta ao chalé, trancando a porta atrás deles. Dentro, o ambiente que antes parecia acolhedor, agora parecia uma prisão. Precisamos ligar para a polícia. Sem sinal, Cláudio lembrou apontando para o celular em sua mão. E o telefone fixo? André hesitou por um momento antes de responder. Tá cortado. Tentei usar mais cedo, mas não funciona. Renato encarou cheio de suspeitas. Cortado? Você não achou importante nos dizer isso antes? Não achei que fosse relevante até agora. André retrucou. O grupo começou a discutir, mas Renata não tirava os olhos de André. Algo estava errado, mais do que ela podia compreender naquele momento. Lá fora, o uivo distante da criatura ressoou novamente, mais alto e mais próximo dessa vez. Eles se entreolharam em silêncio, o terror escancarado em seus rostos. Gente,
Isso ainda não acabou, Renata murmurou temerosa. E de alguma forma, eu sei que não é só um acaso. Algo mais está acontecendo aqui. E pela primeira vez, André desviou o olhar, como se escondesse algo que ninguém deveria descobrir. Após o ataque que tirou a vida de Eduardo, o grupo se refugiou na sala principal, todos aglomerados, como se a proximidade pudesse afastar o perigo. Renata foi a primeira a agir, pegando seu celular e tentando, em vão, encontrar sinal. Mas nada, nenhuma barra. Ela concluiu frustrada. Deixa eu tentar, disse Cláudio. Ele andou até a janela, segurando o telefone acima da cabeça como se isso pudesse fazer alguma diferença. Após alguns segundos, suspirou. É inútil. Joana olhava fixamente para André, com a mandíbula travada. E o telefone fixo? Você tem certeza que não funciona? André assentiu, a expressão séria. Eu tentei mais cedo, antes mesmo de vocês chegarem. Não funciona. E por que diabos você não falou nada antes? Ela explodiu, a voz cortando o silêncio. Porque eu não achei que seria importante. Eu não esperava que alguém fosse morrer aqui. André retrucou, perdendo momentaneamente o controle. Renata decidiu interromper aquele embate, levantando-se de repente. Chega, gente, chega. Discutir não vai trazer o Eduardo de volta e não vai nos tirar daqui. O que precisamos agora é pensar. Nesse momento, um trovão ribombou no céu, seguido por um clarão de relâmpago que iluminou brevemente o chalé. O som da chuva começou como um sussurro e, em questão de poucos instantes, se transformou em uma verdadeira tempestade. A estrada, Cláudio murmurou olhando para a janela. Se essa chuva continuar assim, ela vai ficar intransitável. Não temos escolha, disse Renata, tentando manter a voz firme. Vamos esperar até amanhecer. Quando o dia clarear, a gente decide o que fazer. Joana não parecia convencida. Mas, gente, e se aquilo voltar? André suspirou, parecendo carregar o peso de todos os olhares sobre ele. Vamos trancar tudo. Portas, janelas, qualquer coisa. Nada vai entrar aqui. O grupo então se dividiu para reforçar o chalé. Cláudio empilhou móveis contra as portas, enquanto Joana e Renata verificavam as janelas. André, parado no centro da sala, parecia perdido em pensamentos, seus olhos sombrios encarando o vazio. Enquanto isso, lá fora, a chuva não dava trégua. O som das gotas pesadas batendo no telhado fazia o silêncio dentro de casa ainda mais opressor. Depois de algum tempo, todos se reuniram novamente na sala principal, exaustos. A lareira crepitava, mas não havia conforto nenhum naquele ambiente. Renata quebrou o silêncio. Nós precisamos ficar juntos, não importa o que aconteça. Ninguém se separa, entendido? Todos concordaram, embora a tensão entre eles fosse crescendo a cada momento. Outro trovão ribombou lá fora, e o vento começou a uivar com força, fazendo as janelas tremerem. Eu não gosto disso, murmurou Cláudia abraçando os joelhos no sofá. Nem eu, respondeu Joana, quase em um sussurro. André, que permanecia em silêncio, finalmente falou. Gente, vai ficar tudo bem, contanto que ninguém saia daqui. Renata olhou para ele desconfiada e retrucou. Ah tá, e você sabe disso com toda certeza. Mas por quê? André hesitou antes de responder, mas antes que pudesse dizer algo, um novo som ecoou lá fora. Um rosnado profundo, arrastado, que fez os pelos de todos se eriçarem. Eles se entreolharam, um medo estampado na cara. Fiquem juntos, Renata disse novamente, com a voz quase falhando. E seja lá o que for, não abram a porta. As horas passaram e o amanhecer trouxe pouca paz. A tempestade havia diminuído, mas o céu ainda estava encoberto por nuvens densas e cinzentas, refletindo o clima sombrio do acontecimento da noite anterior. Renata foi a primeira a sair do quarto. Seu rosto estava pálido, mas os olhos vigilantes escaneavam o ambiente como se buscasse algum perigo oculto. Ao passar pela porta principal, ela parou. Gente, vocês precisam ver isso. Sua voz soou baixa, mas carregada de urgência. Os outros saíram, ainda abatidos pela noite anterior. Joana foi a primeira a se juntar a Renata, seguida por Cláudio e André. Na madeira da porta do chalé, marcas profundas de garras estavam cravadas, como cicatrizes deixadas por algo colossalmente forte. Isso não foi um animal, Cláudio murmurou com voz embargada. E o que mais seria então? André rebateu, tentando manter um tom prático, mas sua expressão traía que estava preocupado.
Renata cruzou os braços, olhando diretamente para Cláudio. Você estava fora do quarto quando o ataque aconteceu. Quer nos explicar onde estava? Cláudio arregalou os olhos como se estivesse levado um golpe. O quê? Isso não faz sentido. Eu só fui buscar água na cozinha. Vocês acham que eu tenho algo a ver com isso? Eu não sei, Renata respondeu secamente. Mas é estranho, você não acha? O ataque acontece e você simplesmente não está por perto. Ah, e você? Joana interveio, apontando um dedo acusador para Renata. Desde que chegamos, você está agindo de forma estranha. Talvez saiba mais do que está dizendo. Renata virou-se revoltada. Sério, Joana? Você quer mesmo fazer isso agora? Quero sim, ela disparou. Você não queria vir para cá e agora está bancando a detetive. Talvez você tenha algo a esconder. A discussão crescia. E André, que até então observava em silêncio, ergueu as mãos em um gesto conciliador. Parem com isso. Estamos todos nervosos, mas brigar não vai resolver nada. E o que é que você sugere, André? Renata questionou com um tom cortante. Porque até agora tudo que você fez foi minimizar o que está acontecendo. Você está muito calmo para alguém que perdeu um amigo ontem à noite. André desviou o olhar, mexendo no colar que pendia em seu pescoço. Bom, eu só estou tentando manter a calma, que é o que precisamos agora. Ou está escondendo algo? Joana respondeu na hora. Um silêncio pesado pairou no ar. As acusações, as insinuações, tudo parecia apertar um nó da tensão entre eles. Ouçam, Cláudio disse, já tentando conter lágrimas. Nós estamos presos aqui. Se não confiarmos uns nos outros, não vamos sobreviver. Confiar? Renata começou a rir com amargura. Com rastros de garras na porta. E um de nós morto? Querida, é pedir demais. André suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Precisamos nos acalmar. Vamos reforçar ainda mais as barreiras. Procurar qualquer coisa que possa nos ajudar a esperar que o tempo melhore. Isso é tudo que podemos fazer. Renata, Joana e Cláudio se entreolharam relutantes. Mas de fato não havia escolha. Eles se dispersaram pelo chalé, cada um carregando não apenas medo, mas também a crescente sensação de que o verdadeiro perigo podia estar muito mais perto do que imaginavam. E a essa altura, a tensão no chalé atingia níveis insuportáveis. E a tempestade persistia lá fora, chicoteando as janelas com rajadas de vento e chuva. Dentro, o silêncio pesado era quebrado apenas pelo estalar do fogo na lareira. O grupo havia se reunido outra vez na sala principal, mas a distância entre eles era muito maior do que o espaço físico. Isso não pode continuar assim, disse André com voz grave, enquanto se levantava do sofá. Se é algo que vocês não estão contando, agora é hora de falar. Cláudio, que estava sentado no canto mais afastado, remexeu-se desconfortavelmente. Seus olhos evitavam os de André, mas finalmente ele suspirou e falou. Você quer segredos? Tudo bem, vou começar. Na faculdade, você era o centro das atenções, o cara que todos adoravam. Mas você também sabia ser cruel. Você lembra das brincadeiras que fazia comigo? Os apelidos, as humilhações públicas? Você me fez passar anos me sentindo insignificante. André abriu a boca para responder, mas Cláudio continuou, com a voz trêmula de raiva. Eu engoli tudo. Fingi que estava tudo bem, mas nunca esqueci. Eu nunca superei. Talvez eu nem devesse estar aqui. Renato olhou de relance para André, que parecia abalado, mas antes que ele pudesse responder, Joana interveio. Então estamos jogando tudo na mesa agora? Ela inclinou-se para frente e disse, ótimo, Eduardo e eu. Bom, nós tivemos um caso na faculdade, vocês sabiam disso? André e Renato trocaram olhares surpresos, mas Cláudio permaneceu em silêncio, encarando o chão. Foi divertido, até que não foi mais. Ele ficou obcecado, possessivo, e eu tive que terminar com ele, mas ele nunca superou. Sei que parecia brincalhão, mas havia uma sombra nele, eu não sei. Talvez ele ainda me culpasse por tudo. Certo, mas isso não explica o que aconteceu com ele, disse Renata, olhando diretamente para a amiga. Eu não estou dizendo que explica, Joana retrucou irritada. Só estou dizendo que ele tinha seus próprios demônios. André passou as mãos pelo rosto, visivelmente frustrado e nervoso. Gente, isso não nos leva a lugar nenhum. Ah, não leva? Renata respondeu. E o que dizer do motivo de você ter sumido por anos, André? Onde você esteve? André encarou, mas ela continuou antes que ele pudesse responder. Eu lembro da última vez que estivemos juntos na faculdade, antes de você desaparecer. Era aquela excursão, lembra?
Você liderava o grupo, mas algo aconteceu naquela floresta, não foi? Eu não sei, mas é algo que você nunca contou. Os olhos de André endureceram, mas ele não respondeu. Renata se aproximou, com voz carregada de intensidade. Eu ouvi os rumores, André. Pessoas dizendo que alguns estudantes não voltaram daquela viagem. Então você sumiu. E agora você traz a gente para esse chalé isolado, no meio de uma tempestade, e espera que acreditemos que é apenas coincidência. Joana e Cláudia olharam para André, claramente esperando por uma explicação. E ele por fim ergueu a cabeça e falou com voz grave. Vocês não sabem o que estão dizendo. Acham que podem ligar os pontos, mas não fazem a menor ideia do que realmente aconteceu. Então conte. Renato desafiou. André olhou para ela, depois para os outros e suspirou, derrotado. Nem tudo precisa ser dito, pelo menos não agora. E o clima se tornou ainda mais tenso. Cada revelação parecia um pedaço de um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. Lá fora a tempestade rugia, como se refletisse o caos dentro do chalé. Mas enquanto a verdade parecia começar a emergir, todos sabiam de uma coisa. Havia por ali mais segredos e eles poderiam ser mais perigosos do que qualquer coisa que já tinham imaginado. Por essa marcha, chegou a segunda noite e ela caiu como um manto pesado sobre o chalé. O som incessante da tempestade fazia os nervos de todos ficarem à flor da pele. Cláudia, insistindo em ser útil, decidiu descer ao porão para buscar suprimentos. Não é seguro ir sozinho, advertiu Renato. Mas Cláudia apenas balançou a cabeça. Eu vou ser rápido, é só pegar algumas lanternas e água. Fiquem aqui. Com a vela em mãos, ele desceu a escada estreita que levava ao porão. O ambiente era úmido e sombrio, com caixas empilhadas e manchas nas paredes. Cláudia tentava ignorar a sensação de desconforto que sentia naquele espaço. No andar de cima, Renata, Joana e André esperavam em silêncio. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. Foi quando veio o grito. Um som gutural e aterrorizante ecoou pela casa, seguido pelo barulho de algo pesado caindo no chão. Cláudio! Renata gritou, correndo em direção ao porão, e Joana tentou detê-la, mas ela se desvencilhou e desceu as escadas com toda a pressa que pôde, com André logo atrás. O que encontraram no porão foi uma cena do mais puro terror. Cláudio estava caído no chão, ensanguentado, com um profundo corte em seu braço e no peito. Ele gemia de dor, segurando uma das mãos contra o ferimento, enquanto tentava se arrastar para longe de algo. Meu Deus! Joana exclamou ao chegar ao pé da escada, cobrindo a boca em choque. No canto mais escuro do porão, marcas de garras estavam cravadas nas paredes de madeira. Marcas idênticas às que elas tinham visto na porta. Havia sangue espalhado pelo chão, misturado a pedaços de caixas destruídas. Cláudio, o que aconteceu? Renata perguntou, ajoelhando-se ao lado dele. Eu não sei. Ele conseguiu dizer entre gemidos. Algo estava aqui comigo e era grande. Eu só vi os olhos. Brilhavam no escuro, amarelos como faróis. André se adiantou, pegando uma toalha velha para pressionar contra os ferimentos de Cláudio. Foi um animal selvagem, disse ele, tentando soar confiante. Deve ter entrado de alguma maneira. Talvez um urso ou algo assim. Um urso? De novo essa história? Renata respondeu sem paciência. Você realmente acredita nisso? Ursos que têm olhos que brilham no escuro? Renata, você está deixando o medo tomar conta. André respondeu. Cláudio está gravemente ferido. A gente precisa focar em ajudá-lo, não em criar teorias absurdas. E você precisa parar de agir como se tudo fosse normal. Ela rebateu. Primeiro Eduardo, agora o Cláudio. Nós estamos sendo atacados por algo. E isso não é tão simples como você quer fazer parecer. Joana, que estava quieta até então, interferiu. Parem, gente. Isso não vai ajudar o Cláudio. Precisamos estancar o sangramento e levá-lo para cima. Depois discutimos o que fazer. Os dois concordaram e, juntos, carregaram Cláudio para o andar superior. Enquanto tratavam os ferimentos com o pouco que tinham à disposição, a tensão na casa atingia seu pior momento. Joana mantinha um olhar vigilante na direção das janelas, enquanto Renata olhava para André, com a desconfiança crescendo a cada instante. Isso não foi só um acidente, André. Você está escondendo algo de nós e eu vou descobrir. André não respondeu, apenas desviou o olhar com o maxilar apertado. E naquela noite, ninguém mais conseguiu dormir. O uivo do vento lá fora parecia carregar algo muito mais sombrio, algo que observava e esperava. A tempestade castigava o mundo lá fora,
Mas o verdadeiro furacão estava dentro de casa. O clima pesado entre os amigos finalmente explodiu em uma discussão que parecia ecoar por todos os cantos. Eu não aguento mais isso, gritou Joana, sua voz tremendo de raiva e medo. Estamos presos aqui, sendo caçados por algo, e ninguém sabe o que fazer. Ah, e você acha que gritar vai resolver alguma coisa? Rebateu André. O que precisamos é pensar com calma, não agir feito loucos. Renata, que observava André com olhos ardentes, também falou. Com calma. Você tem alguma ideia brilhante para nos salvar, por acaso? Porque até agora, tudo o que você fez foi mentir e desviar das perguntas. Eu não estou mentindo, ele respondeu. Eu estou tentando manter todos calmos e vivos, que é o que mais importante agora. E é muito mais do que você está fazendo, Renata. Cláudia, ainda pálido e fraco pelos ferimentos, também tentou falar. Por favor, gente, parem. Sua voz foi abafada pela discussão que voltou com toda a força. Ah, claro, porque o herói André sabe tudo, disse Joana com ironia. Você trouxe a gente aqui pro meio do nada. E agora, estamos sendo atacados por algo que nem sequer sabemos o que é. E se ele souber o que está acontecendo desde o início? Afinal, ele era o único de nós que conhecia esse lugar. Renata lançou essa acusação no ar com palavras carregadas de veneno. Outra vez, todos olharam para André, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então é isso que você pensa, André disse com voz fria. Que eu planejei tudo isso, que eu sou culpado pelas mortes de Eduardo e pelos ataques a Cláudio? Renata não hesitou. Eu não sei o que pensar, mas você está escondendo algo. Eu sei disso. E até que você nos diga a verdade, eu não vou confiar em você. Joana se aproximou de Renata, concordando com ela. Ela tem razão, André. Você está agindo de forma estranha desde o momento que chegamos a esse lugar. André deu um passo para trás e respondeu. Vocês estão perdendo a cabeça. Não, a gente não tem tempo para essas paranoias. O que precisamos é nos unir, se quisermos sair vivos daqui. Unir? Desculpe, mas eu não vou ficar perto de alguém que eu não confio. E Joana sentiu. Eu também não. Sem dizer mais nada, as duas se dirigiram para um dos quartos do chalé e trancaram a porta. André ficou parado na sala principal. Cláudio, encostado no sofá, olhou para ele com expressão de cansaço e preocupação. Isso está saindo do controle, amigo, disse ele com voz fraca. Elas estão assustadas e com razão. E eu também. André suspirou. Eu sei, amigo, mas não podemos nos dar o luxo de brigarmos e nos dividir agora. Então talvez seja a hora de você contar a verdade, Cláudia aconselhou. André olhou para ele e por um momento parecia que dizia algo, mas se conteve e disse por fim: descanse, Cláudio. Amanhã tudo vai fazer sentido. Enquanto isso, do outro lado da porta trancada, Renata e Joana sentaram-se no chão, encostadas na cama. Você acha que ele sabe o que está acontecendo? Perguntou Joana em voz baixa. Renata olhou para a janela, onde a tempestade continuava a uivar lá fora. O que eu acho é que ele sabe muito mais do que está dizendo. E se quisermos sair daqui, precisamos descobrir o que é. As duas ficaram em silêncio, os corações pesados, com medo e dúvida. Lá fora, um uivo ecoou pela escuridão, lembrando a todos de que, por mais divididos que estivessem, algo muito mais perigoso os aguardava. A essa altura, a tempestade que antes era um ruído de fundo, parecia agora um prenúncio de algo terrível. O silêncio dentro da casa, entrecortado apenas pelo som da chuva e do vento, era quase tão ensurdecedor quanto o rugido de cada trovão. Renata e Joana, trancadas, cochichavam em tom conspiratório. André continuava na sala principal, de costas para o Cláudio, que descansava no sofá, visivelmente enfraquecido pelos ferimentos. Foi quando aconteceu. Um estrondo violento ecoou pela casa, seguido pelo som de madeiras estilhaçando. A porta da frente foi arrebentada com uma força absurda e o vento gelado da tempestade invadiu o chalé, apagando a maioria das velas que ainda estavam acesas. Cláudio se levantou de um pulo, apesar de sua condição debilitada. O que foi isso? Perguntou trêmulo. E antes que André pudesse responder, uma criatura colossal atravessou o vão da porta destruída. Era um lobisomem, mas não como nas lendas romantizadas. Este era selvagem, com olhos brilhando em um amarelo insano e presas que reluziam à luz da tempestade.
Seu corpo era uma mistura grotesca de músculos e pelos, e suas garras pingavam sangue. Meu Deus! Cláudio murmurou recuando. O lobisomem rugiu, um som que fez as paredes do chalé tremerem. Em um instinto desesperado, Cláudio pegou uma faca que estava na mesa próxima e tentou enfrentar a criatura. Cláudio, não! Gritou André, mas foi tarde demais. Cláudio avançou com um golpe, mas o lobisomem foi muito mais rápido. Com um movimento brutal, ele lançou contra a parede como se fosse um boneco de pano. O som dos ossos de Cláudio se partindo foi horrível, e o seu corpo caiu no chão inerte. O grito de Joana ecoou no andar de cima, chamando a atenção da fera. Renata puxou ela pela mão. Vamos para o sótão agora. As duas correram enquanto os rugidos do lobisomem preenchiam a casa. No caminho, Renata empurrou móveis para bloquear a escada, tentando ganhar alguns segundos preciosos. Enquanto isso, André havia desaparecido. Não estava na sala onde o ataque começou e nem em um lugar visível. Renata? Ele sumiu! Joana gritou em pânico enquanto elas subiam os últimos degraus. Não importa agora, precisamos sobreviver, respondeu Renata, trancando as portas do sótão atrás delas. O lobisomem subia as escadas, sua presença cada vez mais ameaçadora. E as duas tentaram controlar a respiração, o coração batendo como tambores. De repente, o chalé ficou no mais completo silêncio. Você acha que ele foi embora? Joana sussurrou. Renata não respondeu. Ela sabia que aquilo era improvável. A fera estava esperando, caçando à espreita. No chão da sala principal, o sangue de Cláudio se espalhava lentamente, enquanto lá fora, entre trovões e relâmpagos, o uivo do lobisomem cortava a noite. O sótão era apertado e empoeirento, iluminado apenas pelos fracos feixes de luar que se filtravam pelas frechas do telhado. Renata arfava, tentando controlar o tremor nas mãos, enquanto passava a lanterna pelo espaço repleto de caixas velhas e móveis abandonados. Ao seu lado, Joana fungava, ofegante, segurando um acionador de lareira como uma arma improvisada. Precisamos encontrar algo para nos defender, disse ela. Renata não respondeu. Seus olhos se fixaram em um baú antigo, de madeira escura e desgastada. Algo nela dizia que aquele objeto era importante. Ela abriu a tampa, revelando um diário de couro gasto, suas páginas amareladas pelo tempo. Curiosa e assustada, Renata folheou rapidamente as primeiras folhas. E a caligrafia ela reconheceu. Era de André. Surpresa, ela passou a vista pelas palavras irregulares, como se fossem escritas às pressas, misturando desespero e culpa. Faz frio aqui. A lua cheia ilumina tudo. Eu consigo sentir. Está crescendo dentro de mim. Ela engoliu em seco ao ler isso, mas continuou a leitura, o horror crescendo a cada linha. A floresta nos engoliu. Nós não deveríamos ter vindo. Os outros? Eu tentei avisar, mas não adiantou. Eles sumiram na escuridão. O cheiro de sangue ainda está no ar. A maldição me tomou. Eu sei o que sou agora, sei o que fiz e não há como voltar. Mas talvez haja um jeito, uma solução. Se eu planejei, eu posso escolher. O sangue de Renata congelou nas veias. As páginas seguintes detalhavam algo muito pior. André não apenas sabia sobre sua maldição, mas a abraçava. Ele escolheu aquele encontro, escolheu aquelas pessoas. Meu Deus, sussurrou ela, indicando uma onda de terror espalhando-se pelo seu corpo. O que foi? Joana mexeu-se olhando para ela por cima do ombro. Quando seus olhos percorreram aquelas palavras do diário, ela levou a mão à boca para evitar o grito. Ele nos trouxe aqui de propósito? Um estrondo violento ecoou pela casa. Algo, ou alguém, havia derrubado a porta do térreo. Elas trocaram um olhar aterrorizado. Outro impacto sacudiu a estrutura do chalé, seguido de um grunhido gutural e animalesco que reverberou pelo sótão. Ele está aqui, Joana sussurrou. A madeira estalou abaixo delas. Passos pesados ecoavam pela casa, acompanhados de respiração ofegante e um rosnado baixo, quase um aviso. De repente, um golpe brutal atingiu a porta do sótão. A madeira rangiu, ameaçando ceder. Então veio o silêncio. As duas meninas prenderam a respiração, com o coração martelando no peito e nas têmporas.
Um momento depois, a porta foi arrancada com um estrondo. Diante delas, iluminado pelo luar, estava André, ou pelo menos o que restava dele. Sua forma humana estava desaparecida por completo. Agora ele era uma criatura bestial, uma mistura grotesca de lobo e homem. Os olhos brilhando em um amarelo demoníaco e os músculos tensionados sob a pele coberta de pelos escuros. Suas garras afiadas pingavam sangue fresco e os dentes reluziam sob a luz da lua. Joana não pôde evitar o grito e puxou Renata pelo braço, tentando recuar, mas não havia para onde fugir. O sótão era como um beco sem saída. O lobisomem avançou com um rosnado e Renata, em um ato de puro desespero, agarrou uma estaca de madeira solta no chão e a usou como uma lança. A criatura atacou e o impacto foi devastador. Renata foi arremessada com um baque seco. O ar escapou dos seus pulmões quando as garras da fera se cravaram em seu abdômen. O calor pegajoso do sangue começou a escorrer por suas roupas. Ela tentou falar, mas apenas um gemido fraco saiu de seus lábios. Joana, com lágrimas nos olhos, agarrou um lampião de querosene e, num impulso desesperado, lançou-o contra a criatura. O vidro se estilhaçou e as chamas passaram a se espalhar pelo chão. A fera urrou, distraída por um instante, e, aproveitando isso, Joana correu. Seu coração martelava enquanto ela descia as escadas, tropeçando nos próprios pés. O lobisomem rugia atrás dela, pulando do sótão e aterrissando com um estrondo que fez as janelas vibrarem. Joana correu para o porão, as sombras se alongando ao seu redor. Sem hesitar, entrou e, no último segundo, girou o trinco e bateu a porta de ferro atrás de si. Um impacto monstruoso sacudiu a estrutura. A porta se envergou, mas resistiu. Do outro lado, a criatura uivava furiosamente, arranhando o metal. Joana recuou, a respiração subindo e descendo em espasmos irregulares. Suas pernas tremiam tanto que ela caiu de joelhos. O cheiro de fumaça já se espalhava pelo chalé. Olhando ao redor, ela viu que aquele porão poderia ser a única jaula para a fera. Mas por quanto tempo? E lá fora, a lua cheia ainda brilhava. Ela perdeu a noção de quantas horas passou ali dentro, rezando para que aquela porta resistisse. Quando o céu começou a clarear, tingindo o horizonte com tons pálidos de azul e dourado, a lua cheia estava quase sumida, com um brilho que esmorecia diante da chegada da aurora. O chalé, agora reduzido a uma ruína carbonizada, soltava filetes de fumaça negra, serpenteando pelo ar frio da manhã. Joana arriscou em sair, os pulmões ardendo pela inalação da fumaça. Suas roupas estavam rasgadas e sujas de fuligem e sangue, e cada músculo do seu corpo gritava de exaustão, mas ela não podia parar. Ainda não. Apoiou-se em uma árvore, tentando controlar a respiração. Estava confusa. Não conseguia entender ao certo o que tinha feito, mas pelo que lembrava, não sabia como, havia conseguido trancar André no porão. Ele estava preso ainda. Mas e se ele se soltasse? Um calafrio percorreu todo o seu corpo. Ela precisava sair dali. Cambaleando, ela entrou pela trilha que serpenteava pela floresta. A estrada de terra estava encharcada pela chuva da noite anterior e dificultava seus passos, mas ela não se permitia hesitar. Cada sombra entre as árvores parecia se mover. Cada galho quebrado fazia girar a cabeça, esperando ver aqueles olhos amarelos brilhando na penumbra. Quando finalmente chegou à estrada principal, o cansaço foi tão avassalador que ela caiu de joelhos. Foi nesse momento que um velho carro surgiu na curva, seus faróis perfurando a névoa matinal. Joana ergueu-se trôpega, movendo as mãos freneticamente. O motorista freou e desceu do carro. E ela viu a silhueta de um homem de meia idade, alarmado com o estado da jovem. "Meu Deus, moço, o que aconteceu?" "Preciso de ajuda", ela falou, com a voz quase sumindo. "Tem um monstro no chalé. Ele matou os meus amigos." Ao ouvir isso, o homem piscou confuso. "Monstro?" "Sim, lobisomens. Ele matou todos. Renata, Cláudia, Eduardo, todos eles." A expressão do homem nesse instante mudou. Os olhos se estreitaram em ceticismo. "Moça, você está machucada. Você está em choque. O senhor não precisa acreditar em mim, mas saiba, ele não morreu e ele vai sair de lá." O homem coçou a cabeça claramente sem saber o que fazer. Por fim disse: "Bom, vamos para a cidade."
Lá a gente chama a polícia. Na delegacia, Joana repetiu cada palavra da sua história inúmeras vezes. Os olhares desconfiados em volta só tornavam mais evidentes a cada palavra que saía de sua boca. Com olhos carregados de incredulidade, perguntavam sobre o tal lobisomem. Sim, eu sei o que parece, mas essa é a verdade. Ele planejou tudo isso, ele nos levou para aquele chalé de propósito, repetia ela de forma insana. O delegado suspirou, fechando o bloco de anotações. Disse que mandaria uma equipe para investigar o local e completou. Moça, sinceramente, eu acho que você passou por um trauma muito grande. Talvez seja melhor de você descansar um pouco. Joana suspirou, descrente e frustrada. Ninguém acreditava nela. Simplesmente ninguém acreditava. Mais tarde, ela já estava sentada em um pequeno quarto de hotel, enrolada em um cobertor. A TV ligada passava um jornal local, e suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o copo de chá que haviam lhe dado. Ela fechou os olhos, tentando convencer-se de que estava a salvo, de que tudo tinha acabado. Foi quando um uivo ecoou pela noite, longe, na floresta, baixo, quase inspiração no vento, mas estava lá. Joana prendeu a respiração, o sangue gelando em suas veias. O terror havia voltado, rastejando como uma sombra fria. A maldição não havia terminado. André estava solto e ele voltaria. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido a história. Se for o caso, deixa aí um sinal de que gostaram. Curtam, comentem, compartilhem. E como vocês sabem, isso ajuda muito o nosso canal. Muito obrigada pela companhia até aqui. E a gente se vê na próxima história aqui em Torno da Fogueira. Um abraço enorme para vocês e até lá.